Fala galera, beleza? Vocês também tá legais, tranquilo de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, saiu uma notícia ontem, né, que os Estados Unidos, ele cancelou o auxílio que ele ia dar pro Brasil entrar na OCDE, para a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, basicamente conhecido como o Clube dos Ricos. E depois o Bolsonaro já foi falar que era fake news nas suas redes sociais, o Trump também falou que é fake news. Vamos entender, galera, um pouquinho mais dessa relação Brasil e Estados Unidos? E vamos entender qual seria o benefício ou não de entrar para a OCDE e, aliás, se o Brasil realmente vai entrar ou não para a OCDE. Se você quer saber isso e muito mais também sobre geopolítica, geografia, atualidades, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Então tá. Galera, é o seguinte, ó, a OCDE, conhecida como o Clube dos Ricos, é uma das várias organizações que discute políticas econômicas comuns entre os países mais desenvolvidos. Por que o Brasil ele quer fazer tão parte assim dessa OCDE, né? O Brasil ele já tinha sido convidado, meio convidado assim, vai entre aspas, quando a gente estava num período de grande desenvolvimento econômico pelo governo Lula, e o Lula preferiu não entrar para a OCDE, achando que isso seria mais maléfico do que benéfico para o país. Mas claramente o Brasil ele mudou a sua política econômica e cada vez mais a gente está querendo se aproximar dos países desenvolvidos. Quando o país ele é membro da OCDE, em geral, ele ganha como se fosse um selo de aprovação. Como assim? A gente pensa, né, que eu não sei vocês, claro, mas eu não sou um grande investidor mundial. Os grandes investidores, o que eles fazem? Eles consultam agências de investimento. Agências, sei lá, Goldman Sachs, entre outras aí, elas dão como se fosse uma espécie de nota, uma nota para o país. E essa nota, ela tem várias variantes aí, tem várias coisas que dão uma nota maior ou menor. Dentre essas questões, né, se o governo ele é mais liberal ou se ele é mais intervencionista, se o país está com dívida externa, se não está, se tem dívida com o FMI, se não está. E uma das coisas que essas agências de investimento levam em consideração para dar uma nota boa para o país e assim ser mais atrativo para investimentos estrangeiros é a sua participação em organismos internacionais, inclusive na OCDE. E o Brasil, ele quer muito, né, esse ideal mais liberal, essa aproximação com os países desenvolvidos, e a gente está fazendo de tudo para entrar no Clube dos Ricos, porque isso traria mais investimentos estrangeiros para o Brasil. Só que os Estados Unidos, né, que é o grande, digamos assim, o grande motor, o grande líder dessa OCDE, ele colocou algumas condições para o governo brasileiro. Dentre as condições mais claras, estava para o Brasil largar mão da sua condição privilegiada na OMC. O que seria a OMC, né? A OMC é a Organização Mundial do Comércio. A OMC é um organismo internacional que serve para regular o comércio mundial, para impedir que tenham novas guerras mundiais. Porque pensa o seguinte, ó, o que levou à Primeira e à Segunda Guerra Mundial, segundo o entendimento das principais potências, foi justamente o protecionismo econômico. Então, primeiro a gente teve a criação do GATT, né? Isso lá bem no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, que depois transformou na OMC, que seria um organismo que tenta impedir protecionismos muito intensos, subsídios econômicos muito intensos, sobretaxas muito intensas. Para isso que serve a OMC. Só que o Brasil, como é um país emergente, considerado um subdesenvolvido emergente, ele tinha alguns benefícios frente a outros países. Ele poderia praticar mais protecionismos do que países desenvolvidos, já que a nossa economia não é tão forte quanto a deles. O Brasil falou, beleza, Estados Unidos, eu abro mão da minha condição especial na OMC para entrar na OCDE. Só que o que a gente teve notícia ontem saindo, que não é que o Brasil ele foi abandonado, tá? Não é que os Estados Unidos esqueceu que vai apoiar o Brasil, não. O Brasil continua sendo apoiado pelos Estados Unidos. Só que existem países que estão na nossa frente, Argentina e Romênia. Concorda que é no mínimo estranho? Galera, convenhamos, para você fazer parte da OCDE, o Brasil está na frente da Argentina em todos os critérios. Em liberdade econômica, em transparência política, em confiança econômica, em tudo o Brasil está na frente. Poxa, se o Brasil ele tá tão parceiro assim dos Estados Unidos, se o Brasil ele largou mão da sua condição privilegiada na OMC para apoiar os norte-americanos, por que eles não apoiam a Argentina na nossa frente? Convenhamos, galera, a gente está falando de uma Argentina que logo menos vai ter a troca de presidente, né? A gente vai ter em outubro as eleições e em dezembro assumir a presidência, bem possivelmente do Alberto Fernandes com a Cristina Kirchner como vice. Ou seja, um governo totalmente de esquerda contra os ideais norte-americanos. Os Estados Unidos vão colocar eles na frente, ao contrário do que acontece com o Brasil, que está totalmente pró-Estados Unidos, é uma demonstração de falta de aliança, de falta de reciprocidade, né, dentro dos Estados Unidos. Isso é uma coisa que me preocupa muito nessa geopolítica do governo Bolsonaro. Galera, entendo aqui, né,
eu não tô contra o Bolsonaro, não sou... Galera, eu gosto de falar de geopolítica e gosto de ver o Brasil se dando bem, o Brasil se destacando na geopolítica internacional. A gente percebe que o nosso governo brasileiro, ele se afastou de países mais de esquerda. Galera, de verdade, não vejo nenhum problema nisso, né? A gente diz agora que a gente tá numa política mais de direita, a população quer isso. Beleza, sem grandes problemas. Só que a gente está se tornando um grande, literalmente, lambibota dos Estados Unidos. Se vocês observarem, o Brasil, ele tirou todos os vistos para a entrada de norte-americanos aqui, sem ser recíproco por parte dos americanos. A gente fez uma cota de importação de trigo dos Estados Unidos, com um monte de subsídio por parte deles, ignorando a nossa parceria com a Argentina. A gente importou etanol, deixando os nossos produtores de cana completamente à mercê também. A gente importou combustível, né? A gente importou petróleo, deixando as nossas refinarias paradas. A gente abriu mão da OMC para entrar na OCDE e os Estados Unidos não estão apoiando diretamente, pelo menos não nesse momento, a entrada na OCDE. Dizem que vão apoiar num segundo momento, mas não deram prazo, não especificaram quando. Ou seja, eu fico preocupado com essa política de subordinação do Brasil frente aos Estados Unidos. O Brasil, galera, convenhamos, está dentre as 10 maiores economias do mundo. A gente não é qualquer país eco, nós somos o quinto maior território do mundo, nós somos uma potência agrícola, nós temos um mercado consumidor gigantesco, nós temos uma grande produção industrial, nós somos um país de destaque na geopolítica internacional. A gente está se comportando, até do ponto de vista comportamental, como se fosse um país subordinado aos interesses americanos, o imperialismo lá do século XX, como o Brasil sempre foi. Não pode ser assim. Por exemplo, a gente pega mesmo na reunião que teve recentemente no G20, não, mentira, não foi no G20, né, da ONU, que o Bolsonaro, ele ficou esperando mais de 40 minutos o Trump sair para fazer um encontro, fazer uma foto de, 15 segundos e falar I love you, né, enfim, o sotaque britânico aqui, frente ao Bolsonaro, não faz sentido, frente ao Trump, não faz sentido. E aí o Trump falou, é bom encontrar você de novo. Parece, sabe aqueles garotos que estão apaixonados e que esquecem que tá todo mundo filmando, que existe uma geopolítica internacional? Isso literalmente é o Brasil passando vergonha. Também concordo que a gente está no momento, né, de se aproximar mais dos países desenvolvidos. Isso aqui eu falei para vocês, não tem nenhum problema. Mas agora, se rebaixar a esse ponto, né, a um ponto assim de colocar os Estados Unidos como se fosse a maior nação, parece que a gente é subordinado aos interesses americanos. Galera, até na declaração de independência do Brasil, o Bolsonaro citou os Estados Unidos. O que os Estados Unidos tem? O que o Bolsonaro é tão apaixonado pelos Estados Unidos assim? Eu sinceramente, cara, não sei porquê, tá? Enfim, então fica aqui a minha crítica, né, a essa aproximação, essa subordinação muito intensa do Brasil frente aos Estados Unidos, e a torcida para que a gente tenha pessoas próximas do governo que assessorem o Bolsonaro de maneira mais inteligente e mostrar, Bolsonaro, se aproximar da maior potência mundial, beleza, é uma boa, até entendo. Agora, se subordinar, se humilhar frente aos Estados Unidos e esquecer que existem outros parceiros também importantes no mundo árabe, da União Europeia, China mesmo, por exemplo, isso vai trazer sérios prejuízos sociais, culturais e econômicos para o Brasil. Belezinha, galera? Deu para entender essa relação Estados Unidos e Brasil? Se vocês entenderem, então, já deixa no comentário, quero saber sua opinião. E é isso aí. Beijos, abraço, tchau. Até o próximo vídeo. Falou!